Ondas, ações que transformam. Um espaço para líderes com visão sobre estratégia, riscos e pessoas. Sintonize nessa frequência. Voltamos. Olha, então, a gente está recomeçando hoje, ou melhor, dando continuidade hoje a um papo incrível com a Ana Buchain, que é VP de RH da B3, uma amiga que eu descobri no mundo corporativo e que eu já quero contar que a gente já tem um contrato de ser melhores amigas para sempre, porque o papo fluiu tanto que a gente resolveu retomar esse papo em algum momento. Então, Ana, um prazer ter você de novo aqui e vamos continuar essa conversa sobre finanças, mulheres, administração financeira, que é isso que está dando coro. Ai, Bel, que legal estar de volta com vocês. Muito bom te ver e conversar mais e a gente aproveitar e aprofundar mais e firmar nossa amizade, né? Ai, por favor, compromisso de vida. É isso aí, Bel, vamos lá. E aí me vem aqui agora uma preocupação de ouvir um pouco mais você nessa perspectiva, voltada a esse projeto que você tem de podcast, onde você traz esses elementos, o que tem na carteira, né? Então, como as mulheres que de alguma maneira estão passando por esse seu projeto do podcast têm trazido esses elementos tensores e como elas têm lidado com o que elas te contam na perspectiva da construção da sua saúde mental. Trangula isso para aqui um pouquinho para a gente. Conta um bocadinho a esse respeito. Conto sim, Bel. Esse projeto começou de uma forma muito interessante. A gente tem na B3, então, obviamente, uma conversa com a pessoa física investidora, né? A gente, obviamente, fala com bancos corretoras, com as grandes corporações, mas a gente também fala com o investidor, né, brasileiro. E o que a gente viu através dos números é que dentro da Bolsa, em investimento em renda variável, temos apenas 25% de mulheres investidoras em renda variável. E embora o número de investidores no Brasil tenha crescido de 800 mil para 6 milhões em 6 anos, essa proporção se mantém. Então, por que essas mulheres não estão investindo? Enquanto na renda fixa, quando a gente pega, por exemplo, um instrumento que nem o Tesouro Direto, 40% das investidoras são mulheres. Opa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Sim. De novo, existem poucos estudos que entendem a mulher e como a mulher, inclusive, investe. Assim como em todos os outros segmentos na vida, como a gente mencionava anteriormente. E aí o projeto tem surgiu. um elemento de segurança muito forte aí por trás, né? Muito, muito. Mas olha só, olha que curioso, né? A mulher, ela para investir, ela quer estudar mais. Perfeito, ela não precisa, tá? Ela quer. Mas no momento que ela entra, ela permanece. E ela aguenta as oscilações de mercado melhor que o homem. Porque o homem entra mais no impulso da natureza do homem, tá? Aqui, de novo, mas sem no sentido estereótipo. de menos avessa a risco? Não, a mulher já sabe o que espera, porque ela estuda mais. Então, quando ela entra, ela já entende que o investimento em renda variável, ele tem um risco subjacente. Ele já sabe. Perfeito. Então, se o mercado oscila, ela já espera, porque ela estudou isso de antemão. Perfeito. Enquanto o homem entra mesmo, você vai investir. E aí, quando oscila, toma um susto. Toma um susto. E aí tira o dinheiro. Perfeito. Então, são comportamentos diferentes. Então, não é que a mulher tem aversão ao risco. Não é isso. A mulher só precisa estudar mais. Ela precisa ter mais elementos ela internos. se prepara melhor para poder entrar. Exato. Perfeito. Ela precisa se preparar melhor. Porque ela quer. Não é porque é uma questão cognitiva. Não é uma questão cognitiva. É uma questão de assumir uma tarefa com mais preparo. Assim como a gente vê em quase tudo. Perfeito. E aí, nisso, surge o podcast. E esse podcast vem em que sentido? Vamos conversar com as mulheres sobre finanças, para tirar esse financês, que é uma das barreiras de acesso às mulheres ao investimento, que é o financeiro. Sim. Né? Porque tem uma linguagem ali. Tem uma linguagem, e tem isso que você fala com muita propriedade. Tem uma necessidade de você ter minimamente alguma proximidade com aquele linguajar para que você se sinta segura. Afinal de contas, é tudo que eu sabia fazer, consegui juntar, agora eu vou botar num lugar, vou aplicar, não sei o que vai acontecer, não tenho o menor domínio. Né? Então, também tem essa coisa do autopreparo, do autocuidado e de entender o quanto que eu vou caminhar aqui, mas minimamente sob meu controle. Exato. Né? E, Bel, e que eu acho bárbaro, honestamente, eu acho muito correto, porque, de novo, essa preocupação global. E aí fizemos uma parceria com o Still the Look, e então eu e Manuela Bordache somos as anfitriãs desse podcast e entrevistamos mais de 40 mulheres a respeito das suas histórias pessoais, das suas carreiras, da relação ou não com filhos, porque tem muitas delas que decidem não ter filhos,
e como é que elas lidam com o dinheiro ou com a falta deles. E aí a primeira coisa que é muito, muito, muito interessante é que cada história é uma. Então a generalização que a gente tem em relação às mulheres e a forma como elas lidam com o dinheiro é só uma fantasia, porque cada uma tem uma história diferente para se contar. A segunda coisa que parece muito forte é a associação entre liberdade com uma estabilidade financeira. Você só é livre, de verdade, quando você tem os seus recursos, para você poder tomar essas decisões. E eu acho muito forte isso, e muito importante, porque a gente vem de gerações de mulheres que foram se emancipando na vida, e cada vez em maior quantidade. Mas que vem de um histórico de pedir permissão para... Né? Depois eu vou contar uma história pessoal aqui que é divertida, mas é muito boa. E essas histórias são emblemáticas, né? E como as mulheres têm se reinventado nisso, e entendido que a vida delas está na mão delas e que esta saúde financeira da liberdade, para que muitas delas mencionam e compram, elas chamam de ter o dinheiro do sim e o dinheiro do não. E aí, Bel, eu acho isso incrível, porque o dinheiro do sim e do não ela vai valer para tudo. Ela vai valer para você aceitar ou não emprego, para você ficar ou não num casamento, para você tomar uma decisão ou não de estudar numa coisa diferente, para você tomar uma decisão de parar se você quiser, para você ser quem se é. Então, é muito legal ver como isso... O dinheiro empodera, né? Não é o dinheiro empodera, né? É o domínio sobre a sua saúde financeira te empodera. Exato, Bel, exato, perfeita. Porque não é quanto você tem. É quanto você gasta. É quanto você gasta. E como você administra aquilo ali. Claro, claro. Você sabe que você estava comentando isso, e aí peço permissão. Vou contar muito rapidamente uma história, pessoal, mas ela é muito divertida. Numa ocasião, eu estava fazendo mestrado, e eu queria entrar no doutorado na sequência, e naquela época em que eu tinha 3 filhos, começando faculdade, aquela loucura que todo mundo vive, né? Bom, moral da boa história, não dava. Não cabia no orçamento. Bom, entrei no programa de bolsa da CAPES, e a CAPES demorava para pagar, 6 meses, 8 meses, a primeira parcela. Mas a universidade não esperava. Eu tinha que pagar. Nós sentamos, fizemos as contas, eu e meu marido. E eu ganhava, 7.200 dinheiros. Eu não sei o que isso era na ocasião, mas era dinheiros, eram uns dinheiros. E a faculdade e colégio dos meus 3 filhos, mais a minha mensalidade, custava 6.900 dinheiros. Sobravam 300 dinheiros. Uau! Que mágica que você fez! Então, sentamos os dois, fizemos ali os cálculos, como é que a gente ia se organizar, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, não vai dar para tomar nem café toda vez que eu for para a universidade. Meu marido falava para mim, fica tranquilo, eu te dou um dinheiro para você comprar calcinha, te dou dinheiro. E a gente se divertia com essa história, né? Bom, passou essa história, logo a CAPES repôs e deu tudo certo. A primeira vez, depois deste episódio, que caiu meu salário e caiu o dinheiro da CAPES, eu senti isto que você falou, a sensação de liberdade, de olhar e falar, ai, eu tenho dinheiro para guardar. Não vai dar. O quanto isto é uma sensação efetivamente libertadora, não é? Libertadora do sim e do não. Então olha, vamos fazer uma viagem? Não vamos guardar porque eu tenho outros planos. Beleza, não importa o que você vai fazer com ele. Mas esta sensação de sobrou na conta, não é? É maravilhoso, Bel. É maravilhosa, né? Libertadora mesmo. Agora, você imagina, Bel, se uma companhia reconhece que isso é um estressor. Claro. E que a gente precisa aprender a lidar. Claro, e ajuda na educação dessas pessoas. Porque, de novo, vamos fechar o círculo aqui. Se no país tem 70% das pessoas que estão endividadas, nem todas inadimplentes, mas endividadas, tem todas essas pressões. Sim. E a companhia reconhece que as pessoas estão chegando despreparadas, mas ajuda as mulheres se organizarem, mulheres e homens, imagina o tanto de performance que essa companhia não libera. Então, é do interesse das companhias cuidar das suas pessoas, porque as pessoas não vão vir prontas. Eu adoro o livro do Richard Thaler, não sei se você já leu o Nudge. Sim. É muito bom, né? Sim, muito. Aliás, se alguém não leu, leia, porque é maravilhoso. É verdade, uma bela dica. Não é? E ele fala desse nudge, ou esse empurrão, que é o empurrão que é o paternalismo do bem.
Porque muitas pessoas e muitos conselhos podem olhar as atuações das áreas de pessoas e recursos humanos como ações afirmativas ou só de cuidados que não são responsabilidades da companhia. Meio uma coisa Milton Friedman, no negócio dos negócios são negócios. Mas olha só como é diferente, como é exatamente o oposto. Quando a companhia se encarrega de aceitar e entender que as pessoas não são perfeitas, porque é isso que o livro propõe, né? Que você tem o homem que é o homem econômico, que é o do livro Texto Perfeito, e o homem real. O homem real vai chegar cheio de falhas. Se a companhia entende as falhas, eu estou colocando entre aspas aqui, porque acho que é importante a gente também entender que é natural do ser humano, e que você ajuda e equipa as pessoas a cuidarem dos aspectos que influenciam as suas vidas, essas pessoas só vai liberar desempenho, elas só vão performar mais. E essa dimensão do ser humano de que o desempenho ele é um resultante de uma condição interna desse indivíduo, de uma condição interna que tem elementos, né? Então, tem um elemento que é de personalidade, de capacidade, de habilidade construída. Tem um ambiente externo, que é aonde isto está a serviço de quê, né? E tem os elementos tensores, que são as coisas que você está trazendo. Então, eu tenho um elemento tensor, que é a minha saúde física. Perfeito. E todo o entorno. Eu tenho um elemento tensor, que é a minha saúde financeira, e tudo que eu preciso fazer para gerenciar isto, não é? E eu tenho a minha condição de estado. Não é estado de espírito, mas é de estado mental, de tranquilidade, para que aquilo que eu tenha como base possa estar a serviço da organização pela qual eu fui contratada para exercer, seja qual for a sua atividade. Se eu não olhar todos os elementos que orbitam nesse indivíduo, eu efetivamente posso fazer o que eu quiser para melhorar essa performance, que eu não vou dar conta. Exato, Bel, porque não tem força de vontade suficiente. Não tem. Perfeito, não é? Perfeita. Então, o que orbita nesse indivíduo? Como eu olho para o que orbita nesse indivíduo? Não é? Nossa, Bel, perfeita, perfeita. Eu vou começar a colocar exatamente dessa forma, Bel. Eu vou colar que eu vou passar de ano, viu? Exatamente isso. Mas caminhando aqui na nossa conversa, tem mais um trechinho que eu queria te contar dessa história da pesquisa da Mercer que eu queria te provocar aqui. Né? Que é essa pesquisa, não a do Global Talent Trends, mas uma outra relativa à saúde e tal, e que ela traz para a gente, até fazendo as referências adequadamente. Dentro da Marsh, a gente tem uma pesquisa de benefícios que olha especificamente para essa temática e que olha esse aspecto que eu comentei desse triângulo das Bermudas, né? Que é o lado emocional, o lado da saúde, o lado financeiro. Como é que isso tudo impacta nesse indivíduo? Então, vamos chamar isso de triângulos das Bermudas. Né? E aí, essa pesquisa última que foi realizada, ela aponta uma necessidade super premente da gente trabalhar a educação financeira e trazer como um benefício a ser cuidado e ofertado pelas companhias. E aí, costurando isso com o que você estava comentando do seu podcast, eu queria te trazer essa pergunta, né? Então, como é que você percebe as mulheres ganhando este controle? Como é que elas trabalham? Quem faz como para ir ganhando esse controle da educação financeira individual? Perfeito. Eu acho que começa com a conversa. A maior parte das mulheres não quer falar de dinheiro. Tá? Na verdade, as mulheres já têm uma dificuldade de falar sobre sexo, certo? Elas preferem falar sobre sexo a falar sobre dinheiro, preferem falar sobre morte a falar sobre dinheiro. Então, vamos dormir com esse barulho. Preferimos falar sobre a morte a falar sobre o dinheiro. Então, quem faz o seu controle financeiro bem, faz como? Faz começando a falar, abordando o assunto, que discutindo. Interessante. E para isso que a gente precisa repertório, Bel. É só começar. Bel, você é minha amiga, a gente está tomando um café. Me conta uma coisa. Quanto você ganha? Ana, imagina, a gente não fala que tabu? Não, quanto você ganha? Me conta, porque para mim é importante entender quanto você ganha para eu poder me balizar. Bel, quais são os seus gastos?
Porque aí tem uma coisa que é chave, que é entender aquilo que você gasta. E a gente não tem noção. Isso, homens e mulheres, tá? Homens e mulheres. É mulheres. Onde está seu dinheiro? Para onde, quanto você ganha? A maior parte das pessoas Onde não ele escorrega? entendem. Onde ele escorrega? E o que é necessário para viver e o que não é. Porque a gente, de novo, está numa pressão de um hiperconsumismo aqui, que a gente acaba gastando um dinheiro que não se tem, né? Trabalhando para ficar nas filas para comprar aquilo que não se quer. E depois se fala de investimento. Quando a ordem deveria ser, primeiro, você olha o seu gasto básico, você investe, e o que sobrar você luxa, né? Então, quem faz bem? Sabe quanto ganha, sabe quanto gasta, começa a investir, mesmo que seja um valor pequenininho, porque tem a maravilha dos juros compostos, que nos ajudam a fazer poupança, e você entender onde você briga por um salário maior, uma remuneração maior, mas sem entender o que você gasta e o que você precisa gastar, você não consegue se estruturar. Tem 2 elementos na sua fala muito provocativos. O primeiro é que a percepção de que o que eu ganho é suficiente ou não, que é onde entram as grandes brigas por aumentos salariais, a gente já sabe, as pesquisas mostram isso, historicamente está comprovado, em 3 meses você perdeu aquela percepção. Então, você recebe hoje qualquer natureza de premiação e benefício e aumento salarial e em 3 meses aquilo foi consumido pelo seu orçamento. Começa a fazer parte do seu orçamento. E aí, correlacionando isso com uma história que eu também ouvi de uma mulher, que achei bem legal, ela disse assim, olha, eu comecei a olhar para isso de maneira mais estruturada quando eu criei categorias. Como categorias mentais que a gente cria, por exemplo, as pessoas com quem eu gosto de conviver, quem eu estarei de vez em quando, aquelas que eu vou por obrigação. Perfeito. Tá tudo bem na vida. As coisas que eu faço porque tem que fazer, as coisas que eu faço porque todo mundo faz, e aquelas que eu quero fazer. Ela, então, contou que ela começou a estabelecer as categorias do dinheiro, né? Então, tinha uma primeira categoria que é gastos que são... não tenho o que fazer. Eu tenho que gastar dinheiro com comida, eu tenho que gastar com condomínio, moradia. Então, quais são os elementos que compõem esta dimensão? Depois, uma outra, que são aquelas que... O que eu faço para que eu continue podendo rechear o meu primeiro pilar? Perfeito. Que é o da economia. Então, como eu faço para ter 2 ou 3 salários guardados para o caso de uma emergência ou o que seja? Aliás, reserva de emergência é fundamental. Fundamental. E a terceira que é o discricionário. Ela chamou de categoria discricionária. Quanto e o que eu posso deixar na categoria discricionária para eu pensar fora da cabeça? Perfeito. Né? E eu gostei da história que ela trouxe, porque ela trouxe 3 grandes categorias, super simples. E aqui no eu faço o que eu quiser com essa parte, pode ser qualquer coisa que eu quiser. Então, cabe na vida de qualquer um. E eu achei uma dica legal da perspectiva de segurança, da perspectiva de educação financeira, ou seja, como eu me disciplino a pensar o meu dinheiro de maneira estruturada. É maravilhoso, Bel. E você sabe que eu acho que talvez eu só adicionaria uma coisa, que tem a ver com essa segunda caixa, né? Como abasteço a primeira. Uma das mulheres que eu entrevistei é uma grande gestora de recursos privados, né? Do que a gente chama de private banking. E ela trabalha muito com sucessão de família, de famílias muito, 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 muito ricas. E olha que curioso que ela contou, que as mesadas que, né, os grandes herdeiros recebem, o que ela faz? Ela ensina o herdeiro a separar sempre 1/3 e reinvestir. Mesmo da mesada. Então, assim, a pessoa tem dinheiro infinito. Vamos fazer uma extrapolação aqui? Dinheiro infinito. Pode fazer o que quiser para a vida inteira. O que eles fazem? Ensinam a guardar 30%. Porque por mais dinheiro infinito que você tenha na sua vida, a mentalidade de poupança no sentido de economia, ela é fundamental. Perfeito. E aí, essa aproximação das caixinhas te faz entrar em contato com o dinheiro. Essa é a minha conta fundamental, esta é a minha conta de investimento, esta aqui é a minha reserva de emergência. Você se dá conta e você se apropria. Eu brinco, Bel, eu faço uma analogia quase como exame de sangue que a gente faz. Você não faz exame de sangue no check-up e vê como é que tá teu colesterol, tuas hemácias, não sei o quê, você sabe mais ou menos os parâmetros? Fazer essa análise de quanto você gasta é quase o diagnóstico da sua vida financeira. E aí você entende. E sem vergonha, Bel, porque as pessoas, elas evitam fazer isso. Falam assim, meu Deus, eu gastei tanto de Uber.
Tudo bem que você gastou tanto de Uber. Reconhece quanto que é, vê se cabe na tua caixinha ou não cabe na tua caixinha e melhora como você na vai próxima. lidar isso. Essas suas colocações estão me voltando para um dos seus podcasts e que a gente selecionou alguns trechos que eu queria pontuar aqui para você, fazendo um bate-bola aqui para a gente caminhando aqui para o nosso papo gostoso. Então, vou citar um pedacinho daquilo que você trouxe para a gente poder pensar. Então, a primeira delas é ajudar as mulheres a ganhar controle sobre as suas finanças no dia a dia por meio de orçamentos e gerenciamento de dívidas. Perfeito. Tá? Então, eu posso entender isso que você trouxe como uma resposta para esta sua colocação ou para essa discussão do seu podcast? Eu acho que essa primeira parte resolve o orçamento, mas não o gerenciamento de dívidas. Tá. Então, vamos falar de gerenciamento de dívidas, Bel. Tá bom. Muitas vezes as pessoas não entendem as dívidas que têm. O que eu quero dizer que dívida é essa? Tá. Por exemplo, você está no cheque especial? Isso é dívida. Você rolou um cartão de crédito? Isso é dívida. O carro que você tem financiado? Isso é dívida também. Tudo isso é dívida. E em alguns momentos, essas dívidas ficam tão grandes que os juros, ao invés da brincadeira dos juros compostos que te ajudam a crescer o seu investimento, elas também começam a comer o patrimônio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem dívida é entender o tamanho da dívida em relação ao teu patrimônio e em relação ao teu salário. Como é que você desseca isso? Né? Exato, porque muitas vezes você precisa parar. Porque, Sim. não tem nada demais eu estourar o cheque, eu não pagar um cartão. É temerário. Sim. É temerário, é muito caro. E o dinheiro não aceita desaforo. Então, olhar quanto você ganha, quanto você gasta, Perfeito. é tão importante quanto olhar as dívidas que você tem e reestruturar essas dívidas. Perfeito. Uma das mulheres que a gente entrevistou, ela, por uma questão de saúde do pai, Tá. ela teve que abrir mão do seu patrimônio para pagar um tratamento para o pai, que, enfim, o pai ganhou uma sobrevida, mas, no fim, faleceu. E essa mulher, terminou sem patrimônio. E ela abriu conta em vários bancos, tinha crédito, linha tomada em vários bancos, e ela não conseguia economizar, porque ela paga, o salário dela entra para pagar o banco. E aí o que a gente combinou, e ali, isso que é o poder da conversa, né, Bel? Ali, naquele momento, eu não sou analista financeira, veja. Sim, eu sim, não sou. mas é uma mulher que aprendeu esta preocupação e que traz essa preocupação na sua estrutura de fala mental. Exato. Né? E ali a gente combinou. Eu falei, olha, então, por que você não senta com todos os bancos e fala, vamos reestruturar essa dívida. Eu tenho dívida no banco A, B, C, D. Eu posso trocar todas essas dívidas por uma dívida com você, mas num prazo maior e que caiba no meu salário. Por quê? Porque isso habilita essa mulher a ganhar controle e não pagar uns juros excessivos. Parece difícil, mas não é, tá? Mas não é. É a famosa negociação. Exato. Né? Renegocia. Até a palavra é difícil, né? Renegocia o lugar onde você está, o que aconteceu. Dá aquela parada. É isso, Né? dar aquela parada. Dá aquela parada. Entende o que está acontecendo, toma controle sobre você. Como a gente aprende com um elemento super genérico, que é o da inteligência emocional. Dá uma respirada. É isso. Dá para você dar uma respirada? Respira. Vê como é que você vai tocar. E não vai só tocando. Exato, não vai só tocando, Não vai só Bel. tocando. Pega controle da tua vida. Isso, pega o controle. E se você errou da primeira vez, olha que incrível, você pode tentar de novo. Não existe em nenhum lugar que fala que você não pode tentar de novo. Exato. Você pode. Claro. Então, não deu certo no primeiro banco, vai no segundo, vai no terceiro, vai no quarto, melhora o discurso, se prepara. Exato. Vai dar certo. Conta a história, não vai lá para chorar. Isso. Você vai lá para contar e fazer uma negociação adequada. Exato. Maravilha. Um outro ponto que você trouxe, que eu queria trazer para você elencar para a gente, ajudar as mulheres a se prepararem para imprevistos por meio de economias e seguros de curto prazo ou de emergência. Me fala um pouco mais sobre isso. Bel, a vida acontece. Às vezes a gente está empregado, depois a gente não está mais. Às vezes a gente bate o carro, precisa fazer alguma coisa. Às vezes alguém precisa de um dinheiro e você precisa socorrer. Às vezes o marido perde o emprego. Acontece. Perfeito. Então, o que acontece? Você precisa ter um recurso além daquela sua conta do mês. Perfeito. Porque a gente fala que, tipicamente, você tem que ter os seus gastos de 6 meses numa poupança segura, para que, se você precisar acessá-la, você não vai ter que tomar um crédito, um empréstimo num banco. E aí você consegue, de alguma forma, fechar aquele buraco financeiro que você teve, porque a vida acontece, Sim. sem que isso atrapalhe a sua estrutura
de área e de custos. Que tem a ver com essa história que você relatou, não é? Sim. Que todos nós estamos sujeitos de alguma maneira, não Exato. é? Todos nós estamos sujeitos. E quem não faria o mesmo? Exato. Não é? Exato. Não é? Bel. Você tem uma pessoa, um ente querido, numa situação de dificuldade, ou que não seja isso, um sonho que você quer ajudar a realizar de um filho, ou que seja, Exato. um sonho próprio de empreendimento, alguma coisa que você, de alguma maneira, sai daquilo que é o normal, né? Controle de pressão, e toma um risco e acaba, de alguma forma, precisando correr para esse lugar. Exato, isso é só administração de risco. Isso vai valer para a pessoa física, né, para o indivíduo, mas vai valer para empresas também. Perfeito. As empresas deveriam ter 6 meses de caixa. Vamos pensar numa historinha rápida? Covid, quando a Covid aconteceu, quantas empresas não fecharam e não tinham caixa? Sim. Então, isso vale. Então, você esqueceu, para você, lembra da empresa no Covid. 6 meses de caixa já ajuda muito e evita susto. E quanto na Covid, pensando até no indivíduo, pessoa física, o quanto a gente viu histórias de famílias que se juntaram num determinado lugar, porque aquilo era uma maneira economicamente mais viável para suportar situações individuais que ocorreram com muitas pessoas. Quantas pessoas foram desligadas ou tinham alguma natureza de trabalho que não tinha formalidade, né? E aí se aglutinaram, se agruparam para, de alguma forma, sobreviver. Então, Exato. Tem muita experiência aí que pode ajudar a gente. Agora, tem um último elemento que eu gostaria de trazer aqui para o nosso papo, que a gente não falou ainda, e que está ligado àquela pesquisa que eu te contei do Global Talent Trends, da Marsh McLennan. E ela fala um pouco, nesse momento, a pesquisa fala um pouco sobre a preocupação com o salário justo, e que é um tema super atual, né? Algumas empresas usam como salário digno, outras como salário justo, e aí e agora eu estava vindo para cá, hoje ouvindo uma reportagem enfim, das decisões aí governamentais dos Estados Unidos, falando um pouco sobre essa história de como é que vai se pensar num salário mínimo justo que as pessoas possam ter. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como você vê essa questão e como você, como executiva da área, está olhando para essa perspectiva. O dado da pesquisa da Global Talent Trends diz exatamente o seguinte: 34% dos colaboradores dizem que o pagamento justo ajuda o seu comprometimento em permanecer na organização. 38% esperam que os seus empregadores forneçam esse salário digno para todos, ou seja, que de alguma maneira haja uma mecânica na composição desse salário que considere estilos de vida, localidade e todos os gastos naturais de, por exemplo, morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo, que é diferente de morar em Piracicaba e trabalhar em Piracicaba, né? Então, como é que você vê isso e como que na B3 você tem olhado para isso? Eu acho que isso passa muito, primeiro, para a gente reconhecer a fase que as pessoas estão de vida, o que elas precisam ter de benefício e a liberdade que elas têm para escolher. Porque o que é justo para mim não vai ser justo para você, que não vai ser justo para uma outra pessoa. Então, vamos pegar o exemplo de previdência privada. Previdência privada é um benefício que é super valioso, mas que muitas vezes, no nível de entrada, as pessoas não entendem. Não entendem. Elas não entendem. E não valorizam. E não valorizam. Ela quer o dinheiro na mão dela. Ela quer ter o dinheiro na mão dela. Ela, assim, não consegue fazer a conta. Então, uma das coisas que a gente faz na B3 é, de alguma forma, mostrar quanto custa o benefício de cada benefício. Apressar, como se eu apressasse esse benefício e eu mostrasse para eles. Perfeito. Porque daí eu dou a chance de escolha. Perfeito. E aí a gente mostra uma estratégia de remuneração total em que tem todos os elementos de remuneração, mas você também tem todos os elementos de benefício para que essa pessoa entenda qual é a contrapartida justa. Na verdade, o verdadeiro conceito da remuneração total. Exato. Quanto você ganha de fato. De fato. Não é quanto que cai na sua conta no mês, né? Exato. No ano. E isso mudou muito, essa percepção de senso de justiça. Porque senão, Bel, existe uma simetria natural na relação de trabalho, em que o indivíduo quer trabalhar menos e ganhar muito, e a empresa quer pagar o mínimo possível e que a pessoa trabalhe muito. É natural que exista essa tensão. Sim. Como é que a gente resolve essa tensão? Sim. Acordando muito claro qual é o cargo, qual é a função, qual é a entrega requerida. Perfeito. E qual é a contrapartida para isso.
Mas isso tem que ser percebido para os dois lados, ela não pode ser assimétrico. Perfeito. Então, para mim, a chave aqui está na comunicação e na transparência. E, óbvio, as comparações que a gente tem que fazer, entender o mercado que a gente está, quem são, e esse é o básico, é o beabá, mas as pessoas esquecem. Quem são os competidores e qual o valor justo daquele trabalho. Acho que cada vez mais, e eu sou otimista nesse sentido, as companhias vão entender que as relações longevas, elas têm que ter uma equação justa e equilibrada entre a entrega e a remuneração total. Isso é de um valor... de um valor inestimável, porque quando a gente pensa, por que eu trabalho aqui? Por que eu dou o meu tempo, a minha capacidade produtiva para este lugar? Eu não penso, ninguém em sã consciência pensa só no dinheiro. Ele é indispensável. Acabou. Todo mundo trabalha, uma parte você trabalha pelo dinheiro. Que outras coisas pelas quais você trabalha? Em qualquer lugar serve? Com qualquer parceiro serve? Com qualquer líder serve? Com qualquer benefício serve? Não. Não. Né? E aí, isso que você está trazendo me remete a este olhar, sabe? Como eu ajudo o colaborador, de alguma maneira, a olhar para todos os outros elementos e a entender que a dimensão financeira é um elemento da composição do senso de justiça. Exato, Bel, exato. Porque foi como você falou, a sensação do dinheiro em conta, ele passa em 3 meses. 3 meses. Mas qual é todo o entorno? O que me dá condição de performance? Isso. E essa questão de quem, com quem e por quê? Por quê? Porque aqui. Exato. Porque aqui. É fundamental, Né? Bel. E acho que isso todo mundo já viveu. De alguma forma. Quantas vezes a gente não teve propostas financeiras muito mais atrativas, mas que você deixou na mesa? Porque aquilo não completava a tua satisfação com o trabalho. Então, eu acho que a nossa função como gestor de pessoas é mostrar esse equilíbrio total para as pessoas e tirar essa assimetria da informação. Elas precisam entender para escolher. Acho que esse talvez seja o resumo do nosso trabalho. Elas precisam entender para poder escolher. Olha, Ana, eu vou contar para você que eu passaria o dia conversando com você. Eu também, Bel. Porque é um assunto assim que enche minha alma, meu coração, minha vontade de falar mais, de entender. Mas eu preciso te agradecer muito, 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 de toda maneira, pelo tempo, por essa oportunidade que você nos deu de te ouvir, de entender como é que você, uma mulher de RH, uma mulher voltada para o desenvolvimento humano e a preocupação com as pessoas, mescla isso de uma maneira tão brilhante com as preocupações mundanas, não é? Da sobrevivência, da subsistência, da composição da mulher como um papel de ser atuante na sociedade. Então, quero te agradecer e te passar a palavra para você também poder dizer o que mais ou que outro recado você gostaria de deixar para outras mulheres que, como nós, se interessem por esse assunto, ou para os homens até, para nos entenderem um pouco melhor aqui. É isso aí, Bel. Primeiro eu queria te agradecer, você é muito generosa e a conversa foi muito rica, você trouxe muitos elementos e eu acho que essa conversa ela só fluiu tão bem porque a gente encontrou um repertório comum e que ele aumentou, né, o nosso entendimento sobre a matéria e foi maravilhoso para mim também, aprendi muito com você. E eu acho que talvez o meu recado final é a gente tem que se apropriar dos nossos dados da nossa vida como indivíduo. O que significa que a gente vai ter que se haver com realidades que talvez a gente não queira, que a gente foi negligenciando ao longo do tempo. E o que eu quero dizer com isso? Entenda a sua relação dentro da sua família. Entenda a sua relação dentro do seu trabalho. Entenda a sua relação com o seu dinheiro. Entenda a sua relação com a sua carreira. Se apropria disso. E sem vergonha do resultado. Porque só a partir desse resultado que você vai poder tomar as decisões que você quer. Olha, eu saio daqui com 2 grandes lições que não quero esquecer em nenhum momento. O quanto a administração financeira da minha vida é libertadora, o quanto ela me empodera para o sim e para o não, e quanto cada um de nós tem que se apropriar de si mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Bel. Obrigado por escutar a nossa frequência e ser parte da comunidade Marsh McLennan. Esperamos você no próximo episódio de Outras Ações que Transformam.
Descubra mais sobre nós visitando o nosso site. Acompanhe nossas redes sociais.